Olá, sejam bem-vindos a uma aula sobre vetores usando aqui o Ocam. Nós precisamos dar continuidade na nossa matéria, né, visto a pandemia. Então é matéria nova, tá? Vamos devagarinho aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandam depois por mensagem, tudo bem? Vão acompanhando a ponteira aqui dessa canetinha, né? E daqui a pouco a gente vai grifar algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, então aqui eu vou trabalhar duas aulas com vocês, aula 1 e aula 2. Aula 1 é uma introdução a vetores. Algumas coisas aí já foram faladas em sala de aula. Eu vou voltar essa explicação. Porém, eu vou tomar um novo planejamento. Em sala de aulas eu já estava lá com vetores concorrentes. Aqui eu vou trabalhar a aula 1, introdução aos vetores. E a aula 2, a regra do polígono, para depois a gente ir para vetores concorrentes, como a gente tinha visto alguma coisinha em sala de aula, ok? Primeiramente, então, só lembrando, o que é um vetor mesmo? O vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta orientada que serve para representar uma grandeza física vetorial. Ou seja, quando a gente fala que o vetor é um ente matemático, o que significa o vetor ser um ente matemático? Significa que o vetor é uma ferramenta criada pela matemática para nos auxiliar aqui na física, tá certo? E o vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Como assim? É uma seta, né? É uma seta. Essa seta ela vai ser utilizada para que eu represente, né, de uma maneira geométrica, grandezas do tipo vetoriais. Lembrando que nós temos dois tipos de grandezas na física, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que era uma grandeza escalar mesmo? Grandeza escalar é aquela que é representada por um módulo acompanhado da sua unidade de medida, como massa, temperatura, né, tempo. Já as grandezas vetoriais dependem de três coisas para elas existirem. Ou seja, grandezas vetoriais são aquelas que dependem de módulo, direção e sentido, que são as três características de um vetor: módulo, direção e sentido, para que elas fiquem caracterizadas. Exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, pressão, etc. Então, se perguntarem para vocês o que é uma grandeza vetorial, você vai dizer que é aquela que depende de módulo, direção e sentido. Como foi falado, se o vetor é um segmento de reta orientado, qual que seria a representação desse vetor? Representamos o vetor por um segmento de reta orientado, ou seja, nada mais do que uma seta. Então, na verdade, o estudo dos vetores, até para marcar aqui, ó, né, com canetinha marca-texto, o vetor ele é nada mais menos do que uma seta. Essa seta ela vai ter uma origem, que é onde começa o meu vetor, e uma extremidade, que é a pontinha da seta. Então, esses dois termos são termos que a gente usa bastante nos nossos exercícios. A origem e a extremidade, beleza? Aqui estou representando o vetor v, v de velocidade, por exemplo. Lembrando que na notação de um vetor, a gente vai colocar a letrinha v de velocidade, por exemplo, e uma seta, tem uma setinha aqui em cima, tá? Isso foi falado um pouquinho antes do encerramento das aulas. Quais são as características do vetor, então? Como a gente viu ali atrás, é o seu módulo ou intensidade, eu posso falar módulo ou intensidade, direção e sentido. O módulo ele é representado por essas duas barras paralelas aqui, ó, tá? Então, se eu quero usar a letra V com a setinha, eu tenho que colocar as duas barras paralelas, tá? Ou simplesmente eu tiro do módulo, que aí eu vou fazer o V de velocidade sem a setinha, igual ao valor que representa. Então, a intensidade ao módulo é quanto vale a velocidade. Por exemplo, suponha que seja uma partícula de velocidade 4 metros por segundo. A direção do vetor. A direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal, tá? Para qualquer lado dessa diagonal. Nesse caso aqui, nosso vetor ele está na direção horizontal, como mostra o desenho ali. E o sentido pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, da Terra para a Lua e etc. No nosso caso, ele está indo da esquerda para a direita. Quando a gente vai especificar o sentido de um vetor, a gente costuma usar muito nos exercícios, a rosa dos ventos. Então a gente pode caracterizar um sentido como sendo do sul para o norte,
de oeste para leste, e assim por diante, de acordo com o enunciado. Tudo bem? Então, se perguntar quais são as características de um vetor, é o seu módulo ou intensidade, direção e sentido. Como representar corretamente? Então, como já foi falado um pouco atrás ali, ó, só deixando bem claro para vocês, a maneira correta de se representar uma grandeza vetorial é ou o V com a setinha, refere-se ao vetor, então aqui é o diagrama, portanto deve-se caracterizar a intensidade, direção e sentido. E quando eu vou falar do módulo, ou seja, do valor numérico, né, ou a intensidade, ou assim, refere-se apenas ao módulo, portanto caracteriza apenas a intensidade. Portanto, como está aqui embaixo, vamos grifar isso, ó, é errado escrever V igual a 4 metros por segundo. Ou seja, o V com a setinha sem estar aqui aquelas duas barras do módulo. Então, essa maneira como está aqui embaixo, ela está errada. Certo, gente? Qualquer dúvida, me manda em particular aí. Ainda falando das características, tá? A intensidade é o módulo. Para as grandezas vetoriais, não se define valor negativo. Portanto, elas são sempre medidas em módulo. Então, quando a gente fala em módulo, isso foi falado em sala de aula, falar módulo é eu desprezar o sinal negativo. Então, quando a gente trabalha com um vetor em módulo, a gente sempre despreza o sinal negativo. Assim, intensidade é o módulo do vetor mais a sua respectiva unidade de medida. Gente, não esquecer de colocar a unidade de medida em tudo aquilo que você estiver calculando. Se for, por exemplo, o vetor força, é em newton. Se for o vetor velocidade, metro por segundo ou quilômetro por hora. Se for o vetor aceleração, metro por segundo ao quadrado. E assim por diante. Por exemplo, aqui embaixo nós temos uma seta, um vetor, né, representando um certo deslocamento, por exemplo, de 10 metros. Qual é o módulo? 10. Qual a intensidade? Né? 10 metros. Origem, onde começa o vetor, e a extremidade, onde termina esse vetor. A direção. A direção, ela pode ser... A direção de um vetor é caracterizada pela sua reta suporte, ou seja, ela pode estar na direção horizontal. Você pode ter vetores de mesma direção em sentidos opostos. Ela pode estar na direção vertical, no caso aqui a direção horizontal, ou na diagonal, ou também chamada de oblíqua, como já foi falado ali atrás. E o sentido de um vetor fica caracterizado pela seta, ou seja, para onde a seta aponta. Dados os vetores abaixo, nota-se que eles possuem a mesma direção, pois ambos estão na horizontal. Porém, suas setas são opostas. Assim, esses vetores possuem sentidos opostos, ou seja, um está para a direita e o outro está para a esquerda. Então, nós temos aqui e aqui vetores de mesma direção, mas sentidos contrários, sentidos opostos. Bom, sistema de vetores. Podemos encontrar situações, só mudar a minha canetinha aqui, em que nós temos vetores iguais. Então, o vetor A e o vetor B. O que são vetores iguais? Vetores iguais são vetores que têm mesmo módulo, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção, ambos estão na direção horizontal e apontam para o mesmo sentido, ou seja, ambos para a direita. Nesse caso, nós podemos dizer que eles são iguais. E nós temos os vetores opostos, como já foi falado ali. No caso, o vetor C e o vetor D. Gente, é bem fácil de perceber isso aqui. Só um minutinho, faz um favor. Por que esses vetores são opostos? Para que eles sejam ditos opostos, eles vão apresentar o mesmo módulo. Então veja que eles têm o mesmo tamanho. Eles têm que ter a mesma direção. No caso, ambos estão na horizontal, mas sentidos opostos ou ditos contrários. Então, vetores opostos são aqueles que têm o mesmo módulo, mesma direção, mas os sentidos são contrários. Logo, para eu representar que o vetor D é o oposto ao vetor C, nós acrescentamos esse sinalzinho negativo aqui, ó. Então, esse sinal negativo é para indicar, é uma representação de que esse vetor D, tá, todo ele
é oposto ao vetor C. Lembrando que nesse caso eles têm o mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido. Ou seja, o sinal menos na frente do Dzinho, que é o vetor, não significa que ele é negativo. Não é uma subtração que a gente está fazendo nesse caso, certo? A gente só está dizendo que ele é oposto, ou ele é contrário, certo? Então, cuidado para não confundir isso. Esse menos não significa uma subtração, significa que ele é contrário, que ele tem o seu sentido contrário ao do vetor C. Está claro até aqui? Prosseguindo então. Então, pessoal, quando a gente for trabalhar com operações vetoriais, né? Que é, o que é uma operação? É fazer a soma ou subtração de vetores, é eu fazer a multiplicação desse vetor por um número escalar, por um escalar, né? A gente segue algumas regras. A primeira regra que nós vamos ver agora aqui é a regra do polígono. Vamos lá para essa regra do polígono. Só lembrando que em sala de aula, quando eu trabalhei isso com vocês, eu comecei pela regra do paralelogramo. Foi uma opção minha na época, certo? A gente estudaria essa regra do polígono já na sequência. Aqui eu resolvi inverter. Então, o que tem lá no caderno nessa parte, deixa guardadinho lá, que depois, quando a gente entrar na regra do paralelogramo, a gente volta um pouquinho, certo? Vamos para a regra do polígono. Bom, quando a gente for... Como que a gente sabe que a gente vai trabalhar com a regra do polígono numa soma vetorial? Primeiro, a regra do polígono consiste em formar um polígono. Então, nós vamos formar um polígono qualquer. Um triângulo, um retângulo, um pentágono, etc. Dependendo de quantos vetores, né, o exercício nos der. E pode ser aplicada para a soma vetorial de vários vetores. Quando a gente fala vários vetores, a gente entende que serão mais de 2 vetores. Tá? Lá, a regra do paralelogramo, só fazendo um comparativo, é para uma soma vetorial de apenas 2 vetores. Né? Vetor A e vetor B, por exemplo. Se aparecer um caso que tenha lá vetor A e vetor B, uma soma vetorial, ou vetor A, vetor B, vetor C, ou vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, ou mais que 4, né? E assim por diante, enfim, como está aqui no texto. Para mais de 2 vetores, a gente usa a regra do polígono. Então, é assim que a gente sabe que a gente deve usar a regra do polígono. Dados vários vetores num quadrilátero, liga-se a extremidade de um vetor à origem do outro, de acordo com a ordem do enunciado. Então, a gente vai primeiramente construir geometricamente essa soma vetorial. E a gente vai, na ordem que apareceu o exercício, por exemplo, ele mandou fazer a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C. Vetor A mais vetor B mais vetor C. Na extremidade do vetor A, nós vamos ligar a origem do vetor B. E na extremidade do vetor B, nós vamos ligar a origem do vetor C. Tá certo? Então, um vetor atrás do outro vai ligar, de acordo com o enunciado. Assim, os n vetores, assim que os n vetores forem ligados uns aos outros, determina-se o vetor soma ou vetor resultante. Eu posso falar vetor soma ou vetor resultante. Só destacando que aqui viria uma setinha, tá? E aqui também. Só que na minha digitação, eu não pude fazer essa setinha, porque estou falando do vetor soma ou vetor resultante. Vamos traçar o vetor resultante geometricamente e depois calcular o seu módulo. Então, são duas coisas aqui para fazer. Determinar o vetor resultante geometricamente, como a gente já vai ver ali para frente no exemplo, e em seguida calcular o seu valor, ou seja, o seu respectivo módulo. Então, é o seguinte, eu fiz o desenho dos vetores, tracei o vetor resultante, né? A gente tem que depois calcular o módulo desse vetor. Para isso, o vetor soma, tá? É obtido geometricamente ligando-se à origem do primeiro vetor ou ponto de partida até a extremidade ou ponto de chegada do último vetor da respectiva soma vetorial.
como eu falei nesse exemplo anterior. Se eu tenho vetor A mais vetor C, na hora que eu for traçar o vetor resultante ou vetor soma, eu vou ligar esse vetor resultante na origem do primeiro vetor, que seria o vetor A, e vou ligar à extremidade do último vetor, que seria o vetor C. Vamos ver o exemplo que vem a seguir, que isso vai ficar mais claro. Exemplo 1. Considere um corpo que inicia seu movimento em A, então ele parte de A aqui, ó, sai daqui, tá? E faz os deslocamentos sucessivos. O deslocamento D1 do vetor D1, o deslocamento D2 do vetor D2 e o deslocamento D3 do vetor D3, chegando ao ponto B. Então, gente, nesse exercício, ele já está dando aqui para você a regra do polígono. Ele já está dando os três vetores, D1, D2 e D3. Tá? Então, ele deu a figura. Se ele não der a figura, você vai ter que desenhar essa figura. Sempre desenhar. Sempre vai ter que desenhar, tá certo? Essa é uma dúvida que sempre tem nas aulas. Então, ele já deu aqui o vetor D1 na direção horizontal para a direita. O D2, veja, ó, a origem do D2 está na extremidade do D1. Onde está o D2? O D2 está na vertical, apontando para baixo. E na extremidade do D2, eu vou desenhar o D3. Então, ó, aqui, ó, extremidade do D2, eu tenho a origem do vetor D3. E vai vir até aqui onde é o ponto B. Então, essa é a regra do polígono. Na extremidade de um vetor, você vai desenhar sempre a origem do próximo vetor. E assim sucessivamente. Então, D1, D2 e D3, né, representam o meu deslocamento do ponto A até o ponto B. E o que eu quero é determinar o vetor soma D, então aqui o vetor resultante é o vetor D, dos deslocamentos dados abaixo. Lembrando que a representação matemática da soma vetorial é D1 mais D2 mais D3. Aproveitando, e se ele desse, professor, determine a soma vetorial de D2 mais D1 mais D3. Você ia ter que redesenhar isso aqui seguindo essa ordem. Eu falei, então D2 seria o primeiro vetor, em seguida seria o D1, depois o D3, tá certo? Então sempre seguir a ordem que ele der aqui em cima, ó. Essa ordem é muito importante, tá? Lembrando que o módulo do D1 ele está dando que vale 10 metros, então tudo isso aqui vale 10. O D2 vale 6 e o D3 vale 2, tá? Aqui eu apertei sem querer. Bom, vamos para a próxima parte. Feito o desenho, né, da regra do polígono, agora nós vamos traçar o vetor resultante, ou vetor soma. Falar vetor resultante ou vetor soma é a mesma coisa. Como que eu estou fazendo isso? Aqui, ó, gente. Então, eu vou traçar o meu vetor resultante, que está sendo representado aqui em vermelhinho, tá? Ele tem origem na origem do primeiro vetor. Qual que é o primeiro vetor mesmo? O D1. E eu vou ligar ele, né, traçar em linha reta até a extremidade do último vetor. Qual que é o último vetor? O D3. Então, esse aqui é o meu vetor resultante. Essa aqui é a representação geométrica do vetor resultante. Ou seja, até aqui, 50%, metade do exercício foi feito, porque nós, embora o exercício já deu a regra do polígono aqui, né, já deu o desenho, mas senão nós teríamos que fazer esse desenho. E daí traçar o vetor resultante, que é o vetor D nesse caso. Certo daqui? Qual que é os outros 50%? A outra metade do exercício. A outra metade é agora eu determinar o módulo do vetor D. Quanto que vale esse vetor D? Bom, gente, a lógica aqui é a seguinte. Eu sei que aqui são 10 metros. Eu sei que aqui são 6 metros. E eu sei que aqui o meu D3 equivale a 2 metros. Como que eu vou calcular essa reta, nesse vetor, esse segmento de reta orientado, né, que está nessa direção diagonal? Bem, não tem como eu pegar uma régua e medir isso aqui. Não tem como eu fazer a subtração com o D1, né, etc e tal, como o pessoal fala. O que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte, para eu poder calcular o módulo do meu vetor resultante, ou vetor soma D, eu vou ter que aproximar essa reta vermelha
de uma figura geométrica conhecida. Que figura geométrica conhecida é essa? Veja bem, se nós pegarmos essa medida do meu vetor D2, que equivale ao vetor D2, eu sei que aqui são 6 metros. Então, por exemplo, se eu fizer a projeção do meu D2 desse lado aqui, eu sei que aqui também vai valer 2 metros. Ficou feio aqui, mas dá para entender que é um 2 e eu falando. Perfeito. O meu D3... Opa, perdão, falei besteira para vocês. Falei besteira, só vou fazer uma correção aqui, me desculpem. Aqui não vale 2. Aqui vale 6. Perdão, tá? Para ver se vocês estavam espertos. O meu D3 equivale 2. Gente, se eu pegar uma reguinha... Meu Deus, faltou mira aqui. Como aqui vale 2, aqui em cima também vale 2. Essa parte que eu vou grifar aqui, ó, vale 2. Aqui sim vale 2. Bem, se inteiro o meu D1 vale 10, quanto que vale só essa parte aqui, ó? Desculpe, com o mouse fica bem ruim de escrever. Entendem que se inteiro vale 10, se eu descontar esse 2, aqui em cima vai ficar 8. Muito bem. E eu vou fazer essa projeção aqui embaixo agora, ó. Ou seja, se aqui vale 8, aqui embaixo, só finalizando melhor, eu não tenho 8 também. Conclusão. Gente, para eu poder calcular o módulo do vetor D, que é o vetor soma, eu tive que aproximar esse vetor D de uma figura matemática conhecida. Que figura matemática nós temos aqui? Nós não temos um triângulo retângulo? Temos, né? Em que o vetor D é a hipotenusa e as medidas que valem 6 e valem 8 vão ser os catetos desse triângulo retângulo. Vou dar o próximo passo aqui que tá bem mais bonitinho, né? Então veja, esse é um procedimento muito comum na física. Quando a gente quer calcular geometricamente um segmento de reta e que nós não temos condições nenhuma de medir isso, que era o caso aqui, a gente precisa de alguma maneira aproximar esse é um recurso matemático, aproximar essa figura, essa reta de alguma figura matemática conhecida. E no caso nós aproximamos o vetor D de um triângulo retângulo, certo? Portanto, gente, olhem aqui, ó. Opa, ali eu passei por cima. Agora eu vou trabalhar com essa parte aqui que eu estou circulando, com o triângulo retângulo. Portanto, eu vou aplicar no teorema de Pitágoras, onde o módulo do D é a hipotenusa, os 6 e 8 são os catetos, como eu já tinha falado. Lembrando que o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Enfim, resolvendo isso daqui, você vai chegar em D ao quadrado igual a 100. O quadrado vai passar como raiz. Raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, eu vou determinar que o módulo do meu vetor de deslocamento vale 10 metros. Tudo bem até aqui, gente? Regra do polígono. Muito bem. Importante. Vamos destacar uma coisa. Se a gente voltar, então, nesse exemplo, o meu ponto A, que é a origem de tudo isso, está aqui. E a extremidade, que é no ponto B, veio parar aqui. Então, calculei o módulo do vetor resultante e deu 10 metros. Porém, tem casos em que eu posso, numa determinada soma vetorial, eu vou fazer a construção do meu vetor e, ao fazer essa construção, ele vai sair de um ponto, vai passar por outros pontos, outros vetores no caso, retornando ao ponto de partida. Quando isso acontecer, no caso de o ponto de partida, a origem coincidir, for a mesma com o de chegada, o módulo do vetor soma será nulo. Então, nós teremos um vetor dito vetor nulo nesse caso aí. Aqui não apareceu tão bem, mas está destacado. Vamos entender melhor isso. Por esse exemplo aqui, dado
Só voltar na minha caneta aqui. Dados os vetores abaixo, represente geometricamente o vetor resultante. Também queremos calcular o vetor resultante. Ele sempre está pedindo para calcular o vetor resultante, tá? E determine o módulo da sua soma, ou seja, é para eu determinar geometricamente qual é esse vetor resultante, né? E depois calcular o módulo desse vetor. Então ele deu vários vetores aqui, ó. Vetor A na diagonal, vetor B na horizontal. Então o vetor A ele pega 2 quadradinhos na diagonal, vetor B 3 na horizontal, vetor C para cima, 2 quadradinhos, vetor D na diagonal, vetor E na horizontal, voltando 3 quadradinhos, então a gente, né, e assim por diante. Gente, na hora que você for fazer a construção desses vetores, você tem que seguir rigorosamente cada desenho desse, ou seja, você não pode modificar, né? Por exemplo, o vetor H ele está na horizontal para a direita. Posso fazer o vetor H para a esquerda? Não posso. Tá? Posso fazer o vetor H na diagonal, assim, por exemplo? Também não posso, tá certo? Eu tenho que manter rigorosamente as características. Se o vetor A está na diagonal, na hora que for fazer o desenho, né, a soma, a representação geométrica, esse vetor A ele tem que continuar na diagonal. Então, no caso, ele quer calcular o vetor R, que é o vetor resultante, da seguinte soma vetorial. Vetor B mais vetor F mais vetor E mais vetor G. Então, veja, a gente vai montar aqui nesse quadriculado, seguindo a ordem. Eu não posso começar com o vetor F, eu tenho que começar com o vetor B e seguir essa ordem que está aparecendo aqui na hora de fazer essa soma. Então, primeiramente, eu vou pegar o vetor B. Quantos quadradinhos são o vetor B? O vetor B está na horizontal, 3 quadradinhos. Então, eu venho aqui, ó, e faço vetor B. Só que aqui vai ficar feio, né? Então, esse é o Bzinho, tá? Mas, na extremidade do vetor B, eu vou pôr o vetor F. O vetor F está na vertical para baixo, pegando 3 quadradinhos também. Então, na extremidade do B, eu vou pôr o vetor F. 1, 2, 3 quadradinhos. Claro que você vai usar uma régua, né, etc. Gente, aqui com o mouse fica bem ruim. Vetor F. Depois do vetor F vem o vetor E. Onde está o vetor E? Na horizontal, 3 quadradinhos para a esquerda agora. Então, na extremidade do vetor F, eu vou pôr o vetor E, ó. 3 quadradinhos para a esquerda, na horizontal. E por último, o meu vetor G. O vetor G está na vertical para cima, 3 quadradinhos também. Então, na extremidade do vetor E, só esqueci de pôr aqui para a gente, mas não se perder. Agora, vamos fazer o vetor G. 3 quadradinhos para cima. Aqui, opa, nossa, que horrível. Mas aqui eu tenho o vetor G. Vocês entendam que aqui é uma setinha. Beleza? Gente, o que acontece aqui, ó, nesse ponto? Veja que ele bate com essa informação. Ou seja, a extremidade do último vetor está coincidindo com a origem do primeiro vetor. Nesse caso, o meu vetor resultante ele será igual a um vetor nulo. Para vetor nulo, eu posso fazer assim, ó, tá? Ou escrever R igual a 0. Pessoal, ficou horrível o desenho aqui, né? Vamos ver melhor aqui, ó. Então, bem mais bonitinho, né? Tem o que eu acabei de explicar aqui, né? Tentando fazer o desenho com a canetinha, tá certo? Ó, o vetor B primeiro. Na extremidade do B eu liguei o vetor F, na extremidade do F liguei o vetor E, na extremidade do E liguei o vetor G. Como o ponto como a extremidade do último vetor coincide com a origem do primeiro, eu tenho um vetor chamado vetor nulo, como ele está dando aqui embaixo a resposta, tá? E reforçando, reparem que em todos os desenhos eu mantive as características de cada um dos vetores. Quais são as características? Mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido de acordo com os dados iniciais aqui, ó. Tudo bem? Até aqui, beleza, gente? Vamos para o terceiro e último exemplo aqui, ó. Imaginemos que uma cidade fictícia à disposição das quadras e casas exigem que nos movimentemos em determinada direção para depois fazer a conversão de 90 graus e finalmente chegarmos onde queremos, certo? Bom, então são quadras perfeitas, né?
E, obviamente, se eu vou daqui até a esquina e resolvo descer a esquina da minha casa, eu vou fazer um movimento de 90 graus, como ele está especificando aqui em cima. E, como diz, é uma cidade fictícia, não existem imperfeições nas quadras, todas elas, né, são quadras, né, bonitinhas, né, quadriculares, e para eu dobrar alguma esquina eu vou fazer 90 graus, como ele fala aqui. Considere que uma pessoa se desloque 6 quadras para o norte e em seguida 8 quadras para o leste. Então, primeiro ele anda 6 quadras para o norte, chegou na sexta quadra, ele vira e vai andar 8 quadras para o leste. Então, eu tenho que seguir rigorosamente isso daqui. Em termos vetoriais, o deslocamento em relação ao ponto de partida equivale em quadras a quanto? Ou seja, eu vou usar o conceito de vetores. Vamos lá para a resolução, então. Primeiro passo. Como ele está falando em norte e leste aqui, né, eu preciso ter uma orientação no meu caderno. O que você vai fazer no seu caderno aí? Você vai vir no cantinho superior ou esquerdo ou direito e vai desenhar a rosa dos ventos, que eu já vou explicar ali, né? Rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste, como a gente conhece lá da geografia, tá certo? Primeiro passo é esse, você ter uma referência. Segundo passo, de acordo com essa referência, depois de fazer esse desenho, que já vai aparecer ali, e seguindo o enunciado, vamos desenhar cada um dos vetores na ordem que eles aparecem no exercício. Como a gente fez o exercício 2 ali, tá? No exercício 3 também. Primeiro eu tenho que trabalhar com esse primeiro vetor aqui e depois com esse outro. Vamos para o desenho aqui, ó. Então veja bem, primeiramente desenhe a rosa dos ventos como uma orientação, norte, sul, oeste, leste, certo? O meu vetor A, ele está representando as 6 quadras em vermelhinho, o vetor B está representando 8 quadras em azul, certo, gente? Então o que ele fez por primeiro aí? Primeiro ele andou 6 quadras para o norte, como ele está mostrando aqui. Depois, parou lá, agora beleza, vamos dobrar aqui para o leste e vamos andar 8 quadras, como ele está fazendo aqui em azul, certo? E o meu exercício é só isso, 6 para o norte, 8 para o leste. Ou seja, o meu ponto de partida é aqui, o meu ponto de chegada é aqui. Tudo bem? Vamos agora traçar o vetor resultante. Como foi falado anteriormente, para eu traçar esse vetor resultante, eu vou traçar o vetor resultante, agora em vez da letra S, estou usando a letra R, pode ser, tranquilo. Pegando, então para traçar um vetor resultante, eu vou traçar esse vetor com a origem, na origem do primeiro vetor, que é o vetor A, até a extremidade do último vetor, que é o vetor B. Quando eu fiz isso, repare que eu construí o quê? Um triângulo retângulo aqui também, ó, né? Se eu ligar aqui e aqui, aqui eu tenho 90 graus, certo? Onde o meu vetor resultante vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, embora ele esteja de ponta cabeça. Enfim, se aqui vale 6 e aqui vale 8, essas não são as medidas dos catetos? O vetor resultante, como eu falei, não é a hipotenusa? Ou seja, vamos usar o teorema de Pitágoras mais uma vez para resolver esse problema da física. Aplicando no teorema de Pitágoras, tá? Opa, ficou cortadinho aqui, ó, me desculpem, tá? Eu vou ter então que r ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai dar, somando aqui vai dar 100, fazendo a raiz quadrada, r igual a 10 quadras. O resultado ficou cortado aqui, me desculpem, mas vai dar r igual a 10 quadras. Tudo bem, gente? Bom, então a princípio, para essa primeira e segunda aula, era isso que eu tinha para falar. Eu vou disponibilizar lá alguns exercícios para vocês treinarem e, tendo qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, certo, gente? Muito obrigado por enquanto e qualquer coisa, estamos aí. Abraço a todos e se cuidem.